Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje um vídeo mais rapidinho, né? Só para lembrar os prazos, as datas, né? E como que está funcionando então a questão dos trabalhos práticos de vocês. Então termina dia 1º de junho, né? Nessa terça-feira, então o prazo para vocês entregarem os textos da avaliação 2, né? Que eu já estou recebendo, já recebi de vários de vocês. Então, só para quem ainda não me enviou, né? Lembrando que a avaliação 2, né? O prazo final para avaliação, entrega da avaliação 2. E a avaliação 2, então, é o resumo que vai da aula 7 até a aula 11, né? Naquele mesmo formato da avaliação 1 que vocês fizeram. As notas da avaliação 1 já foram postadas. Lembrando que até o final do semestre, quem eventualmente perdeu o prazo, seja da avaliação 1 ou da avaliação 2, pode me mandar também. Estando dentro do prazo que eu tenho maior, né, dentro da universidade, eu vou corrigir, vou dar nota apenas descontando os 2 pontos da pontualidade, né? Os outros pontos todos vão ser avaliados normalmente. Enfim, é um contexto, né, como eu costumo ressaltar, de pandemia, então também a gente está tendo essa tolerância maior aí em relação à questão dos prazos, né? Mas como você já tem um prazo grande, então depois desse prazo tem esse descontinho de 2 pontos, né? Porque, né, jornalismo, como a gente vem falando, é sinônimo de certa forma de deadline, né, de prazos, né? Então os prazos são maiores aqui, óbvio, no curso, mas tem que ser observados. Então vocês têm até essa terça para enviar a avaliação 2 e aí vocês começam ao longo dessa semana, a partir de hoje até a próxima terça, dia 8, vocês têm o prazo para me enviar a produção da notícia 1, né, que já foi explicado, mas é só para ressaltar de novo, tá especificado no plano de ensino, né? São 4 notícias, então nessa semana é a primeira que vocês vão produzir. Cada uma vale 10. Ao final soma-se e divide por 4, né? E vocês vão ter essa nota da avaliação 3. Cada notícia deve conter título, né, sem falta, o lead, né, aqueles conceitos que a gente viu de lead, de pirâmide invertida, linguagem jornalística, estilo textual, jornalístico, né, conforme visto em aula. Então não é aquele texto dissertativo que vocês costumavam fazer em redações temáticas, por exemplo, para Enem, para ensino médio. É o texto de notícia conforme as características a gente viu aqui ao longo do semestre. E vocês devem citar ao menos uma fonte, como eu comentei, o ideal é que vocês contatem pelo menos uma fonte e citem ela. E claro, se vocês forem citar alguma fonte que foi citada em outro veículo, vocês vão dar o crédito ao veículo, né? Então, como eu ressaltei, se vocês forem citar uma declaração da prefeita ao jornal Diário Popular, se vocês pegaram essa declaração lá do site do Diário Popular, vocês vão colocar, né, conforme a prefeita tarará destacou em entrevista concedida ao jornal Diário Popular, tarará, 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 né? Então, sempre dando os créditos, lembrem daquela questão do plágio, né? O tamanho, então, de 10 a 25 linhas, né? Dá uma margem boa aí para, enfim, se render 15, ficar em 15, 20, 20. Mas mais de 25 aí já passa até a descaracterizar como notícia, né? Passa a ser um texto maior. E menos de 10 também aí seria uma nota, né? O título, então. E aí tem essas observações. E o formato em Times New Roman, né? O Arial, né? Vou dar essa possibilidade de escolher, enfim. A fonte tamanho 12, né? Espaçamento 1,5, padrão e justificado. Então, vocês vão ter esses 4 textos. A avaliação vocês já entregaram, que foram aqueles primeiros resumos. A avaliação 2 alguns já entregaram, outros estão entregando ainda. E a avaliação 3, então, são essas 4 notícias, cada uma vale 10, divide por 4, dá uma média.
No final soma-se avaliação 1, avaliação 2, avaliação 3 e divide por 3. E aí a gente tem a média final de vocês. Então, né, qualquer dúvida vocês podem me contatar, né? Tem os conteúdos aí que a gente viu, vocês podem revisar, tem, né, a maioria das aulas aí eu coloquei também slides, vocês podem ver. E outra dica é sempre vocês entrarem em sites de notícias e observarem, né, o estilo jornalístico, o estilo textual, né, dos veículos, né. Por exemplo, se vocês abrirem, como eu estou abrindo aqui agora, por exemplo, o site da Folha, vai estar na chamada de capa: com UTIs de Covid cheias e ajuda de Bolsonaro, o Brasil vai sediar Copa América. Vocês podem observar, por exemplo, aqui, daquilo que a gente viu, né? Não está Brasil sediará a Copa América, né? Ou Brasil irá sediar a Copa América. Tá? Brasil vai sediar a Copa América. Então, o verbo no presente, né? Vai sediar a Copa América. Então, essas questões de linguagem, né, de citação de fontes, claro que essa é a chamada de capa do jornal, então vai ser um texto maior, né, não vai ser uma notícia curta, né, mas vocês mesmo assim podem ler e observar o estilo, né, o estilo que foi utilizado pelos repórteres, né. Agora eu vou abrir aqui também, não sei nem o que tem na capa, mas só para citar um exemplo, né, no Gaúcha ZH. Tá a mesma mesma pauta, né? Conmebol confirma Brasil como nova sede da Copa América de 2021, mas tem aqui, de novo, você sempre vai encontrar assim, né? Não tá Conmebol confirmou o Brasil como nova sede, tá? Conmebol confirma aquilo que a gente falou. É o verbo no presente, em voz ativa, e não é Brasil é confirmada, né? Não tá na voz passiva, né? Então não é Brasil é confirmada como sede, é confirmado como nova sede da Copa América. A Conmebol confirma Brasil como nova sede. Né? Se vocês clicarem na matéria, também vai ser uma matéria maior, é chamada de capa, apesar que não está tão grande assim essa da Gaúcha ZH. Está um texto curto, né? Mas aqui tem, por exemplo, aquela coisa de citar outros veículos. Né? Segundo, claro que é da mesma rede, mas no caso, né, vocês podem citar sem se preocupar. Tá, segundo o GE. Globo, a possibilidade de o Brasil, quer dizer, o jornalista da Gaúcha ZH que escreveu, ele não botou, né, como se ele tivesse apurado essa informação, ele citou a fonte, segundo o GE. Globo, que foi quem fez a apuração, quem entrou em contato com as fontes, a possibilidade de o Brasil organizar o campeonato era descartada pela Conmebol e pela CBF, né? Então ele está citando a fonte, mesmo que não foi ele que apurou, ele está citando outro veículo, no caso, óbvio, é da rede, né, da rede de comunicação, que é o mesmo do grupo RBS, mas está citando isso. Agora, por exemplo, vamos olhar o Correio do Povo. Né? Vocês podem fazer isso, entrando em sites, olhando... tá mesmo. Essa é uma crítica do Bourdieu, né? Mas, enfim, ele fica para teorias de jornalismo. Tá a mesma pauta, né? Mas a mesma característica. Conmebol anuncia Copa América no Brasil. Não tá Conmebol anunciou Copa América no Brasil. E nem Copa América irá acontecer no Brasil, né? Não tá nada nesse sentido. Tá o verbo no presente, na voz ativa. Conmebol anuncia Copa América no Brasil. Mesma coisa ali. Deputado vai ao STF para tentar barrar Copa América no Brasil, né? Então tu tem o sujeito, o verbo no presente e o complemento. Né? Pfizer vai entregar, apesar que tem veículos, eu trabalhei em veículos que cuidavam isso aqui, que aqui tá, claro, não é nada de grave, mas que essa repetição de verbos, né? Deputado vai e Pfizer vai, né? Então eu lembro que o meu editor dizia, não, aqui tá vai, aqui tu vai ter que pensar no outro verbo, né? Então, mas aí cada jornal tem suas próprias diretrizes, né? Aqui também, Receita libera consulta a restituição do imposto de renda, né? E aqui vocês podem clicar, essa sim, uma notícia bem informativa desse formato que a gente está trabalhando aqui, né? Então, são texto mais curto, etc. Um texto, né, de serviço, que as pessoas, né, não vai ter espaço ali para opinião, né? Bem informativo mesmo. Vamos ver agora Diário Popular.
né? Vários ex-colegas de vocês trabalham lá e, né? Aqui já tem a questão do Chavante, né? Já é uma pauta local, reencontro especial na Baixada. Mais de 40 anos depois, ex-goleiro do Brasil volta a ser o então Gandula Regis, né? Então volta a ver, né? Não tá voltou a ver ou voltará a ver, né? Então é aquele estilo que vocês já estão aí aqui, pede para logar com senha. Acho que se vocês entrarem pelo Facebook, uh, vocês conseguem entrar direto. É que eu tenho no meu celular, mas enfim, aqui já não tem aquele limite de 10 notícias por mês, né? Não tá tendo essa opção para entrar na matéria sem ser assinante. Até eu sou, mas eu não tenho logado no computador, eu só tenho logado no meu celular. E eu não sei de cabeça a minha senha para variar. Então, mas assim, vocês podem olhar sites de notícia de diversos estados. Aqui eu citei, né, São Paulo, da capital aqui do Rio Grande do Sul e o de Pelotas, né, mas vocês podem consultar, né, de jornais de Florianópolis, Recife, Salvador, etc. Esses veículos de referência, né? Claro, se vocês forem entrar lá no site, principalmente naqueles sites que tem um engajamento político, ideológico para alguma parte, vocês vão ver outro estilo, né? Vai ser um texto completamente diferente, muitas vezes nem é feito por jornalistas. Então eu estou citando aqui, né, veículos de referência que têm anos, alguns séculos, né, de atuação, que, claro, cometem seus erros e a gente analisa isso, né, na academia, a gente tem esse espaço do observatório, mas que sem eles, aí sim, aí a gente volta lá para aquele jornalismo praticado no século XVIII, XIX, né, que era o jornalismo com o único objetivo de engajamento político, né, de política. Era, né, no Tempo e o Vento do Érico Veríssimo, os personagens, né, que eu fiz o levantamento dos personagens jornalistas do Érico, era isso, era o dono dizendo pro jornalista, vai lá e xinga aquele jaguar, não sei o que, coloca aquele não sei o que, e aí era a terra de ninguém, né? E se pesquisarem várias pesquisas, né, de história do jornalismo no Brasil e no Rio Grande do Sul constatam, né, muitas vezes essas bate-bocas, né, o jornal sendo utilizado como espaço para bate-boca político, né? Então, às vezes parece que a gente está querendo retomar esse caminho, né? E principalmente quando se ataca os veículos que têm uma preocupação com a parte informativa, né, ou da reportagem analítica, grande reportagem, né, quando parece que, né, geralmente quem critica, né, esse jornalismo mais dito de referência, claro que tem seus erros, tem um espaço também para o jornalismo mais literário, a grande reportagem, etc., mas muitos criticam e acabam apresentando propostas tu vai ver as referências dessas pessoas, às vezes são uns pasquins, como se fossem do século XVII, né? Dizendo, o fulano de tal é não sei o que, e daí vai lá e apresenta um monte de mentira e tudo mais. E, enfim, tem pesquisas aí também sobre fake news, etc., são problemas que a gente está vivendo. Mas é interessante aqui a gente pensar a questão da linguagem, né, dessas características, que aí, independentemente, se vocês forem trabalhar em qualquer veículo de referência ou assessoria mesmo, né, assessoria de imprensa, de clube de futebol, pode ser até de político, pode ser de empresa, de grande empresa, de universidade, de escola, de hospital, enfim, todas as grandes instituições hoje em dia têm seus assessores de imprensa, né? E aí vocês vão ter que saber escrever com esse estilo, né? Vocês, para emplacarem um release num veículo, se você trabalhar numa assessoria, vocês vão ter que escrever um texto de qualidade, né? Senão o jornal às vezes nem vai dar bola ou não vai olhar. Ou, enfim, vai só pegar a pauta, mas vai ele mesmo produzir o seu próprio texto. E como também tem os sites, essas instituições todas têm os sites, e muitas vezes não, geralmente o assessor, né, o jornalista assessor, é quem acaba fazendo a produção de conteúdo, né? Então, também, né, por exemplo, eu cheguei a fazer estágio, né, na assessoria de uma universidade, quando eu estava na graduação, e claro, a gente
No caso, eu como estudante de jornalismo não escrevia, não fazia propaganda, né? Mas a gente fazia matérias, por exemplo, um projeto de extensão que ajudava uma comunidade carente da cidade, né? Eu ia lá como um repórter, né? Ia lá, entrevistava as crianças que estavam sendo ajudadas, entrevistava o professor coordenador, entrevistava os professores e fazia uma matéria, né? Não era nada de tipo, olhem que trabalho lindo, né? Era nos moldes de uma reportagem, né? De um texto de reportagem jornalística, né? Apesar de ser algo mostrando o que aquela instituição está fazendo. Então, também, de certa forma, apesar de eu ser um admirador e pesquisador do jornalismo literário, do jornalismo investigativo, de afirmar que o jornalismo tem essa função social também de questionar, de investigar, de denunciar, etc. Mas ele também pode mostrar, né, ações, atitudes, projetos que estão funcionando, né, que a coisa está sendo bem feita. E vocês vão ter a oportunidade, às vezes, de fazer isso trabalhando dentro de empresas, de instituições, de universidades, de hospitais. Assim como vocês também vão ter se estiverem trabalhando em jornal, em revista, em rádio, em TV, né? Então, o jornalismo tem espaço para todos esses tipos de jornalismo. Então, tem que cuidar para não confundir, né, o jornalismo informativo, esse jornalismo de notícia, como se fosse o único, né? Vocês não podem pegar uma grande reportagem que está lá com outro estilo, tem uso de travessão, de aspas, falas grandes, uso de adjetivos, do gerúndio, e dizer, não, isso aqui não é jornalismo, né? É jornalismo, mas é um outro tipo de jornalismo, né? Não é aquele texto de notícia. Assim como na notícia, se vocês forem usar outras características, aí, claro, vai ter que ter um bom embasamento para justificar. Então tem espaço para tudo, tem espaço para o assessor de imprensa, né, no jornalismo, para trabalhar, para fazer um trabalho bom, um trabalho sério. Tem espaço para o repórter investigativo, para o produtor, para o jornalista que vai... Eu comecei na rádio escrevendo aquele noticiário curto de 1 minuto, 4 notícias, de 5 linhas cada, que ia ao ar de hora em hora, né? Essa era a minha função, e produzir alguns boletins para o noticiário do final da tarde e do meio-dia, no caso de manhã, né? Então era só texto assim, né? Era só texto informativo. Mas o mundo não era só aquilo, né? O mundo do jornalismo não era só aquilo, mas é um tipo de jornalismo, assim como eu falei antes, o release produzido pelo assessor, a matéria que vai para o site da empresa, o texto analítico, o jornalismo opinativo, a gente tem espaço para o jornalismo opinativo. Então é importante definir vocês terem claramente, claro que vocês vão ver em outros momentos essas definições mais claras de gêneros que a gente viu aqui mais rapidamente, para vocês entenderem o que é uma coisa e o que é outra coisa, né? Porque muitas vezes quem não é da área, até para às vezes usar, emplacar discursos, né, contra o jornalismo, contra jornalistas, tenta botar tudo no mesmo balde, né? Então não sabe diferenciar, por exemplo, os cargos, um cargo de editor com um cargo de repórter, com um cargo de apresentador, né? Ou confunde tudo. Ou quer dizer que um texto opinativo de um colunista representa a ideia do jornal, ou que uma grande reportagem investigativa foi feita com o viés de me atingir e aquela discursaiada toda. Isso aí vocês têm que ter bem claro, tem que identificar. É importante vocês saberem isso também na teoria para argumentar, né? Quando alguém vem falar dessa maneira, né? Ou querer questionar, às vezes, veículos, etc., por conta de alguns aspectos particulares, né? Então, o editorial, sim, vai ser a opinião do veículo, e eu acho até que se posiciona muito pouco e de maneira muito branda, né? Para algumas questões muito pesadas que acontecem. Mas o colunista não vai representar a opinião necessariamente do jornal. A gente já conversou sobre isso aqui. E a questão da edição, né? O jornalista ele vai ter o máximo de informações, mas ele não vai conseguir colocar tudo, né, numa matéria, numa reportagem. Então sempre vai ter, ainda mais no contexto de internet, aquele que vai dizer, por que não falou disso, por que não falou daquilo? E aí geralmente as pessoas que questionam isso acabam apresentando só o outro lado, e não colocam o contraponto, né? Enfim, tem muitos artigos, muitas pesquisas, muita gente pesquisando isso tudo. No contexto online tá
né? Existem infinitos pontos para serem pensados, analisados. Existem aí os tipos as especialidades que vocês vão ver lá no jornalismo especializado, né? O jornalismo esportivo, o jornalismo econômico, o jornalismo político, o jornalismo... Então, o importante é vocês terem, mesmo que vocês não vão trabalhar em todos, vocês terem essa definição, né? Vocês saberem separar conceitualmente os tipos de textos, os tipos de especialidades, as funções nos veículos, e não ter, né, essa visão rasa, né, que é, enfim, de quem... não estou dizendo nem de quem não é da área, mas de gente que tenta usar argumentos contra o jornalismo sem nenhum conhecimento de causa, assim, é ridículo. Mas, enfim, então, né, vocês como estudantes têm essa obrigação de saber, de se formar sabendo essas diferenciações, e é isso que vocês vão vendo ao longo do curso, né, esses conceitos, essas práticas, e até para não ter muito, né, fazer o trabalho de vocês sem também ter receio e medo de serem acusados disso ou daquilo, vocês terem consciência, né. Eu já citei para vocês aqui, quando trabalhava em jornalismo esportivo há muito tempo atrás, né, tinha um diretor de futebol de um clube de futsal que me questionava a todo momento, né, as pautas ou o destaque que eu dava, porque tinham 2 times na mesma cidade, que tinha uma rivalidadezinha deles. E aí até que uma vez eu peguei e mandei, né, mandei um conceito de critério de noticiabilidade, mandei uma lista de livros para ele ler se ele quisesse. E, enfim, ele não ficou muito feliz, mas eu tinha argumento, né? Eu tinha como embasar aquilo que eu estava fazendo, né? Se eu não tivesse, aí sim, aí eu ia me perder, podia baixar a cabeça e baixar e fazer o que ele queria, que era dar mais destaque pro clube dele. Mas eu simplesmente argumentei teoricamente. E ele ficou sem argumento. E aí, pessoa que não tem argumento geralmente tende a ir pro lado da agressividade. Coisas que acontecem, inclusive contra jornalistas. Então, seria isso por hoje, né? Espero que, enfim, vocês tenham compreendido aí essa proposta aí de avaliação, e qualquer dúvida, como eu falei, você tem essa possibilidade também, vocês vão me enviar, e aí eu vou, se for o caso de haver correções, eu vou reenviar para vocês corrigirem e me mandarem, e a nota final vai ser dessa versão corrigida, né? Então, que a ideia é que vocês aprendam mesmo, né? Não é de descontar a nota de ninguém. Então, mas qualquer dúvida vocês podem me enviando. E aí vocês podem enviar, começando então no dia 1º, que está aqui no plano, né? Do dia 1º até ali o dia 7, no caso, né? Vocês podem me enviar essa produção... Não, mentira, agora eu vi aqui. Então, vocês podem me enviar as 4 notícias juntas até o dia 25, ou vocês podem me enviar semanalmente, né? Isso é importante, tá ali a data em final para a entrega das 4 notícias, 25 de junho. Mas vocês podem me enviar sim a notícia 1 numa semana, a 2 na outra, e assim sucessivamente. Que aí eu vou retornando vocês até para não acumular, para não ficar com as 4 de todo mundo para ler ali do dia 25 ao dia 28. Então, para mim, ajuda se vocês forem mandando semanalmente. Que aí eu vou lendo e já retorno para vocês dizendo tem correção ou não tem correção. E aí você já me manda a correção e já fecha aquela nota da notícia daquela semana. Tá bom? Valeu. Um abraço para todo mundo. Continuem se cuidando e vamos esperando, né, a vacina chegar aí para todos. Um abraço e até a próxima semana.